cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês verão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Podemos tomar assento. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel, um livro tão importante dentro do Antigo Testamento, principalmente ao que diz respeito ao cativeiro babilônico, o momento em que o povo de Deus, os judeus, Judá, Jerusalém, viveu o colapso nacional, a queda, um dos momentos mais traumáticos na história deste povo. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Gênesis, sabemos que estamos sempre falando deste povo ao qual Deus se revelou no Antigo Testamento. Porque já nos capítulos iniciais de Gênesis, lá no capítulo 12, Deus chama Abrão e escolhe ele para então vir à nação de Israel. A nação que de todas as nações da terra foi a que Deus escolheu a dedo para revelar o seu nome. E toda a leitura que nós fazemos do Antigo Testamento é tudo que Deus fez com esse povo, como Ele se revelou a esse povo, como Ele deu a sua lei a esse povo, como Ele fez promessas a esse povo, como Ele teve um relacionamento com esta nação, com este povo, como Ele levantou profetas. Só que por diversas vezes, e é comum que você leia o Antigo Testamento e você leia algum episódio ruim do povo, porque constantemente eles estavam quebrando essa aliança que foi feita. Eles estavam pecando contra o Senhor. Israel não andava 20 anos bem, porque sempre havia tropeços, quedas
momentos terríveis, e não eram pecados pontuais, era corrupção generalizada, principalmente da liderança, o que era pior, que os reis se corrompiam e faziam com que toda a nação também se corrompesse. E Deus, mostrando que jamais abandonou o povo, levantou profetas, e os profetas vinham para isso, para lembrar do povo quem eles eram, a aliança que havia sido feita no Sinai, o Deus que havia tirado eles do Egito, como eles fizeram aliança, como eles disseram que cumpririam a palavra do Senhor. É para lembrar da Torá, lembrar da aliança feita. Os profetas foram levantados por Deus para apontar, olha a lei. Mas só que por muito tempo o povo ignorou. E você sabe que ao longo da história houve a divisão de reinos. Depois do reinado de Salomão, que foi o último rei que reinou sobre todo Israel, houve uma divisão fatídica, onde virou reino norte e reino sul. É o mesmo povo, todos filhos de Abraão, mas na dinastia, liderança, monarquia, vão seguir linhas diferentes. Judá, Jerusalém, continua fiel à linhagem de Davi. Israel, a partir de Jeroboão, começa uma nova linhagem. Depois de algum tempo, Israel cai. Israel é o primeiro povo a cair. Israel é o primeiro povo a perder completamente a sua monarquia. Através da Síria, que um povo poderoso que estava se levantando, eles foram contra Israel e destruíram. E quem reinava era um rei chamado Oséias. Eles não conseguiram resistir. E ele aplicou um sistema de deportação que fez com que o povo se misturasse e eliminou completamente a nação de Israel, reino norte. A mesma Síria quis fazer também a mesma coisa com os judeus, com Judá, depois de alguns anos. Então Senaqueribe, que era o rei, levantou e falou: antes de destruir Israel, Judá também vai ser fácil. E eles se levantaram para destruir Judá, para acabar com o povo. E até conseguiriam, talvez, se quando fossem atacar Judá e Jerusalém, aleluia, o que a Síria encontrou foi uma liderança, que era o rei Ezequias, um homem de oração, aleluia. Um homem que estava orando, um homem que recorria ao Senhor. E os reis bons de Judá, os reis que oravam, os reis que buscavam o Senhor, por muito tempo postergaram o juízo de Deus. E quando a Síria foi atacar Judá, Jerusalém, dizendo: vai ser fácil, vocês confiam no Deus de vocês, Israel também confiava, e nós acabamos com eles. Vocês, a Bíblia fala que Ezequias pegou as cartas de afronta, ele levou no templo e apresentou, falou: Senhor, está aqui as afrontas de Senaqueribe. Ele falou que vai ser fácil, porque nós somos um povo fraco, mas nós apresentamos a ti todas as acusações, tudo que ele falou está aqui, Senhor. Ele apresenta em oração, aleluia. E eu gosto dessa passagem porque é o momento que o inimigo se levanta furioso para falar: vou destruir, vai ser fácil. Pode até ser fácil, mas quando encontra alguém de joelhos dobrados, orando, aleluia. Pensa num povo que dá trabalho para o diabo, é alguém que está orando, aleluia. Porque o inimigo rodeia como leão, procurando a quem possa tragar, faz aqui, faz ali. Mas enquanto houver oração, aleluia, enquanto houver joelhos dobrados, ó glória. Quantas famílias nós não conhecemos pelo mundo afora, que parecia que ia ter um caos na casa, mas às vezes tinha uma irmãzinha da igreja que estava de joelhos dobrados, e toda a casa era guardada por causa da oração, aleluia. Ezequias orou, aleluia, apresentou. Deus ficou tão furioso com a ameaça e com as palavras de Senaqueribe, que ele nem preparou um exército. Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Um anjo. E dizimou o exército. Isso fez com que a Síria perdesse a força completamente. Então outro reino começa a aparecer na história, que é a Babilônia. Babilônia vai crescendo, principalmente Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor, e vai se levantando na história como um reino poderoso. Judá não viveu aquele caos.
Ezequias teve filhos que reinaram, e um dos piores reis de Judá foi filho de Ezequias, que foi Manassés. Deus deu tempo e livrou o povo, mas o povo não mudou o coração. Entrava rei, saía rei, e de vez em quando o pecado e a corrupção estavam. Então Deus começou a proferir as palavras avisando sobre o cativeiro babilônico, falando: olha, vai chegar o dia do juízo, olha o caminho que vocês estão, arrependam-se. E Deus levantou profetas, principalmente na beira do cativeiro babilônico. Você lê Jeremias. Jeremias é o profeta que está ali já no ponto de começar o cativeiro, e ele é o profeta que vai sofrer muito. A sua mensagem é terrível, é falar para o povo que tem que se converter, que o mal está às portas, e o mal não era Babilônia, né? Porque o perigo não era Babilônia, não é Nabucodonosor, o perigo não é nada disso, o perigo é desobediência. Aleluia. Porque normalmente a gente acha que os nossos inimigos, né, é o diabo, né, é o macumbeiro, é não sei quem, e olha assim para o externo. Irmãos, se você é crente, aleluia, o que você tem que se preocupar não é com o inimigo, não é com o demônio que está ali, não é com o irmão que fez aquilo, não. A sua preocupação é não desobedecer a Deus e a sua palavra. Esse é o seu sua maior preocupação, deve ser a sua maior preocupação. Não esquece, aleluia, o inimigo, esquece o inimigo no trabalho, esquece o fofoqueiro, esquece pessoas, aleluia. Olha para o seu coração e fala: eu não quero desobedecer a Deus, aleluia. Não, mas o irmão falou que lançaram mal olhado, eu não quero saber dessas coisas. O meu compromisso é com o Senhor e com a sua palavra. É Ele que me guarda, é Ele que me sustenta. Quando eu durmo, é Ele que está comigo. Quando acordo, é Ele que está comigo. Olha, se eu tenho trabalho, é Ele que me deu. Se eu perder o trabalho, Ele continua sendo a provisão. Se vier doença, Ele cura. Se não tiver doença, se Ele não curar, eu continuo sendo crente, servindo a Deus. O que eu não quero, aleluia, é desobedecer a Deus. No cenário geopolítico, nós temos tudo o que está acontecendo, né? As Persas se movimentando, e aí no centro da confusão está Jerusalém. Você tem o Egito, você tem a Síria perdendo as forças, a Babilônia, e ali, irmão, vira um tumulto, vira uma panela de pressão, porque todo mundo briga por poder. Desde que a humanidade é a humanidade, a briga sempre é por poder. Mas naquela confusão toda, o ponto não era os perigos em volta, porque Deus sempre guardou o seu povo, aleluia. Mas era a desobediência, era a instabilidade espiritual, era a imoralidade, era a vida vazia, era a mornidão, aleluia. E Jeremias falando: pelo amor de Deus, convertam-se. Não ouviram. Passou um tempo, chegou o momento do cativeiro, a queda de Jerusalém. Só que a queda, ela começou não de uma vez. Nabucodonosor, que é aquele que é o líder, o rei da Babilônia, no momento que acontece o cativeiro, ele primeiro cercou, primeiro ele fez alianças que Jeremias acusou que não ia dar certo. E o povo falou: não, que isso, a Babilônia é nossa amiga, nós temos aliança, né? Nós trocamos relações comerciais. Jeremias falou: isso vai acabar mal, não é para fazer. E o pessoal: Jeremias, você está falando coisa, você está meio doido. Jeremias avisou, fez alianças, Babilônia se aproximou, fez um primeiro acordo que levou já alguns exilados, e Jerusalém não tinha como recusar. O que pedia, o que fazia, acontecia. Então, nesse momento que leva os primeiros exilados, não foi a queda ainda, mas são os primeiros exilados que vão numa espécie de negociação, uma invasão, entre aspas, que já ocorre no começo. Nessa primeira leva, vai Ezequiel para a Babilônia. E Ezequiel vai para a Babilônia como alguém que talvez estão indo, mas pode ser que a gente volte, né? O templo está lá a Arca da Aliança, pode ser que o povo se converta. E Ezequiel é um sacerdote, né, que já está fazendo aí seus 30 anos. Mas quando ele está lá na Babilônia, já passaram uns 5 anos que ele estava lá, a Bíblia diz lá no capítulo 1, se você ler depois na sua casa, o céu se abre e ele tem visões de Deus, aleluia.
Ele começa a ter visões. Deus o vocaciona para ser profeta. Deus aparece para ele, aleluia, numa visão assustadora. Quando ele vê uma plataforma que tinha rodas, roxos de animais nas pontas, e no topo estava o trono de Deus. Era uma visão da plataforma como se fosse o trono móvel de Deus. Isso foi chocante para ele, porque não fazia sentido. Porque o trono, a glória de Deus, não era para estar ali na Babilônia. Não fazia sentido. Era chocante. A glória e o trono deveria estar lá em cima da arca, lá no templo em Jerusalém, aleluia. Mas era uma das coisas que Deus está falando, que Deus estava para mandar a sua glória se retirar, aleluia, do meio do povo, do templo, mostrando que ia chegar o caos. Ele começa a pregar. Deus já avisa, Ezequiel, começa a falar, mas vou te avisar, esse povo aí não vai te ouvir. É um povo de coração duro, mas fala. Eu não quero saber se você quer falar ou não. A minha ordem é fala, porque eles, ouvindo ou não, saberão que no meio deles esteve um profeta. Aleluia. Esse é o compromisso do crente, é falar aquilo que Deus manda. Esse é o compromisso do crente, pregar o evangelho. Aleluia. Porque se você olhar muito para a lógica, você começa a pregar, anunciar, às vezes não dá muito certo, você desanima, você já quer parar de pregar. Ninguém está me ouvindo. Não se preocupa com isso. Jeremias teve 40 anos de ministério e ninguém ouviu ele, aleluia, 40 anos. O que ele falou que tinha que fazer, não fizeram, se arrepender. O cativeiro que ele falou que viria, veio, 40 anos, falando, para ninguém ouvir. Mas fala, aleluia. Então Ezequiel recebe já esse encorajamento. Olha, vai, fala. O ministério de Ezequiel não é um dos melhores que você vai ler na Bíblia. É por isso que ele tem a fama, Ezequiel, o livro, de ser assustador. E claro que tem que ser lido e entendido do seu contexto. Mas Ezequiel vive muita coisa física, muitas pregações das suas profecias ele vai interpretar física, literalmente. Então ele vai ter que raspar a cabeça uma hora, ele vai ter que ficar um ano amarrado, deitado de um lado. Irmãos, se você ler, é um negócio terrível, mas era porque Deus queria fazer com que ele vivesse, vivendo, mostrar para o povo o que já ia acontecer. Algumas passagens são até estranhas, aleluia. Ezequiel viveu coisas terríveis para representar o momento que estavam vivendo, para que todo mundo que olhasse para ele entendesse com clareza, aleluia, o que estava prestes a acontecer. Então você tem o livro de Ezequiel basicamente dividido em duas partes, de 1 ao 33 e do 34 a 48. Do 1 ao 33 é Deus avisando sobre tudo que está acontecendo, os pecados, o juízo que virá e a morte espiritual do povo. É Deus fazendo uma recapitulação. Tem capítulos que Deus abre o coração, irmãos. Tem capítulos como 16, se você ler na sua casa, completo na sua casa, aleluia, você vai ver Deus abrindo o coração de forma terrível, assustadora, mostrando e falando que o povo era uma prostituta aos seus olhos, e trocou ele como quem troca de marido, aleluia. E Deus abre o coração para que eles entendam a profundidade, aleluia, a gravidade dos pecados que estavam cometendo contra o Senhor. Grave, aleluia. Quando vai lá para o 33, é o capítulo que mostra que Babilônia caiu. É o momento exato que acontece. Alguém vem e fala: Ezequiel, Jerusalém caiu, Nabucodonosor invadiu, destruiu, acabou com tudo. Destruiu o templo, a Arca da Aliança, quebrou os muros, acabou com tudo. E aí é o colapso. É o que nunca havia acontecido jamais em Jerusalém. Acabou a monarquia. Não é somente ali um período, não, acabou tudo. E isso fez que o povo entrasse num desânimo, e fosse todo mundo, aí sim, levou um monte, aleluia, para a Babilônia. Pegou os nobres, aí você tem Daniel, um povo que vai tudo para a Babilônia. E Ezequiel já estava lá, falando e avisando desde o começo. Do capítulo 34 para frente, é onde a chave no livro muda. Todos os avisos de juízo, pecado e morte, eles começam a ser revertidos para Deus agora falando que
Eu falei que ia acontecer, aconteceu. Agora eu, o Senhor, aleluia, vou mostrar como vou resolver esse problema, aleluia. O livro vira a chave e Deus começa a falar como vai restaurar o povo, como Ele vai trazer de volta, aleluia. Isso é terrível, porque tudo que acontece na história parece do tipo, caramba, ofenderam a santidade de Deus, estão recebendo punições que são merecidas. Deus poderia há muito tempo ter abandonado, a glória foi embora, porque aquela plataforma, aleluia, maravilhosa, gloriosa, que Ezequiel vê no capítulo 1, aleluia, no capítulo 11, foi embora. Uma glória que jamais voltou para Israel como nação, aleluia. Mas aquela glória foi embora, e parecia que Deus havia abandonado o povo, aleluia. Mas Deus, oh glória, mostra que apesar do seu relacionamento com o povo ter ficado interrompido por causa dos seus pecados, Ele, aleluia, o Senhor não abandonou o seu povo, a sua aliança e as suas promessas, aleluia. Você lê, é tão terrível isso, irmão. Se você ler o capítulo 36, depois, o Senhor chega a falar alguma coisa assim, ó, eu vou restaurar, e não é por amor a vocês que faço isso. Falou para Israel, eu faço isso por amor ao meu nome que vocês blasfemaram entre as nações, para mostrar o quanto aquele povo não merecia, o quanto aquele povo não merecia nem que Deus restaurasse. Mas, ó glória, Ele é fiel, ó glória, Ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel à palavra do pregador ou à palavra do profeta, não, Ele é fiel à sua palavra. Tudo que Ele falou jamais cairá por terra, aleluia, jamais. Então Deus começa a falar como vai transformar esse povo. Então nós temos passagens para falar, vou transformar vocês completamente. E um dos grandes ápices da mensagem de Ezequiel é que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Só que a mensagem, ela ainda parece ser uma incógnita para Ezequiel entender com clareza. Então o capítulo 37 serve exatamente para que Ezequiel veja com clareza, primeiro, a situação real do povo, e para que ele testemunhe com os próprios olhos o que Deus pode fazer. Porque na lógica, para qualquer um, e talvez até para Ezequiel, não dá para recuperar. É muito sério o que aconteceu, perdemos completamente, não é para lutar, viremos escravos agora, de novo, igual lá no Egito, perdemos o templo, perdemos a arca da aliança, acabou tudo, não dá. O mais sensato que existisse naquela época não conseguia prever como resolveria aquilo, aleluia. Então o capítulo 37, Deus vai mostrar para Ezequiel, aleluia, o que ele é capaz de fazer, aleluia. E é por isso que é um capítulo tão especial. O Senhor pega Ezequiel e o transporta. Podemos dizer que não sabemos se no corpo ou fora do corpo. Ezequiel sempre tem duas mensagens que normalmente ele começa suas mensagens. Veio a minha palavra do Senhor ou veio a minha mão do Senhor. Quando vem a palavra do Senhor é porque vem uma mensagem para que ele fale. Quando vem a mão do Senhor é porque Ezequiel ia dar algum passeio. É porque Deus ia o levar para algum lugar. Assim como ele foi levado para Jerusalém muitas das vezes para ver a corrupção aos seus olhos, mesmo estando em Babilônia. Então a mão do Senhor vem e leva ele ele é transportado para um vale que está cheio de ossos secos. Um cemitério, e pior do que um cemitério, porque não está organizado os túmulos, está tudo jogado, os ossos. Deus faz com que Ezequiel ande no meio dos ossos. Ande, olhe, analisa, tenha o próprio diagnóstico, vê os ossos secos. Ezequiel nem entende porque está lá, mas o seu ministério todinho é com muitas passagens, muitos momentos esquisitos, ele está acostumado. Então ele anda no meio dos ossos e observa, e Deus permite que ele ande, que ele veja, que ele entenda, que ele tire as próprias conclusões. Quando Ezequiel olha aquele monte de osso,
milhares, que estavam muito secos, ou sequíssimos, né? O Senhor vem a Ezequiel e fala: então, Ezequiel, eu queria fazer uma pergunta. Você, aleluia, acha que esses ossos podem voltar à vida? Você acha? O que você acha? Quero saber a sua opinião, Ezequiel. Você, profeta, você, homem de Deus, olha a situação, osso, jogados, esfarelando já. Esses ossos podem voltar à vida? Eu não estou falando de você montar o esqueleto no chão, não estou falando de voltar à vida, de ser um corpo respirando. Ezequiel olha para o osso, olha para Deus, e tem a melhor resposta. A melhor resposta é quando a gente fica encurralado com situações que ele fala: meu Deus do céu, sei lá, não sei. Ele fala: só tu sabes. Aleluia. Isso aqui é a melhor resposta que ele poderia dar. Alguns acham que ele correu da pergunta, mas é a melhor resposta, porque na hora, irmão, imagina Ezequiel falar: rapaz, esse negócio aqui é complicado. O diagnóstico aqui, osso voltar à vida, eu, Ezequiel, nunca vi. Osso voltar a ficar de pé de novo, ter toda a estrutura física, cada detalhe do corpo, pele, tendão, veia, tudo estruturado e voltar a viver. Mas na hora que ele é pressionado pela pergunta, o que ele faz? Senhor, só tu sabes. O Senhor fala então: Ezequiel, aleluia, profetiza, aleluia. Ezequiel, profetiza e diz: assim diz o Senhor. Vamos ler para ficar mais bonito. Versículo, glória a Jesus, versículo 3 do capítulo 37. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ezequiel, eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, o Senhor: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus fala: profetiza, e ele é um profeta, nos moldes, né, do Antigo Testamento. Então, o que ele vai fazer é ouvir Deus falar, receber exatamente tudo que Deus diz, e apenas olhar para aquele vale cheio de osso e repetir exatamente o que Deus mandou ele falar. Aleluia. Por que isso é importante? Porque profeta não inventa profecia. Profeta não profetiza de acordo com o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita. Eu profetizo um carro, uma casa, né? Às vezes ele está desejando um carro, isso não tem nada a ver com profecia. Profecia é receber o script de Deus, aleluia, e falar aquilo que Deus está falando, aleluia. Não tem invenção, não tem nada, é um papagaio, é Deus falar e ele repetir, aleluia. Não tem achismo, não tem opinião, não, Deus mandou e a gente fala. Isso é um profeta, e você tem que entender que nós temos, aleluia, o script da profecia pronto na mão. Eu não preciso inventar, você não inventa. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto e permitir que o texto opere no meio da igreja, aleluia. Palavra de Deus. Profetiza sobre esse vale. E aí você percebe, se você for aplicar no Novo Testamento, você entende que no Novo Testamento isso tem um som de prega o Evangelho, porque o Evangelho é a única esperança para o vale de ossos secos. Embora no Novo Testamento, sabemos, pregação e profecia são coisas distintas. São coisas distintas em alguns sentidos, mas pregação também tem caráter profético.
Pessoas mais sensacionistas acreditam que a profecia é a pregação, mas Paulo apresenta conceitos diferentes para a profecia e para ensino e pregação. Mas o ponto é que no contexto de Ezequiel, vale de ossos secos, e profetizar um vale, alguns aí vão dizer, não, você tem que levantar a mão na sua casa e falar, eu profetizo, não sei o quê. Irmão, isso tem mais confissão positiva, né? Falar para o vento e achar que alguma coisa vai acontecer, aleluia. Mas quando nós profetizamos, no sentido de você estar vivendo um ambiente onde é vale de ossos secos, talvez é a sua família, é a sua casa, talvez é o seu trabalho, talvez é onde você está vivendo, é a sua vizinhança, talvez seja um vale de ossos secos. Se você quer levar esperança para esse vale, ouça a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus. Como Paulo falou a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, aleluia. A única esperança que o vale de ossos secos tem, a sua família, a sua casa, onde você está, evangelizando, pregando, anunciando, a única esperança é o evangelho de Jesus Cristo, é a pregação louca, como diz Paulo, a loucura da pregação, é falar, você não precisa ficar na situação, existe um Deus que enviou o seu Filho, e verteu o seu sangue, Ele é o Salvador, creia e se arrependa, aleluia. Profetiza. E eu gosto de entender a passagem, porque isso é muito mais profundo do que apontar algum tipo de escolha para o osso. Isso aqui dá muito mais ideia para nós entendermos a grandeza do que nós chamamos de evangelho. Porque o evangelho não é um médico que pega um paciente que está quase morrendo e fala assim, eu tenho a cura, você quer? E aí ele pode falar sim ou não, e você vai injetar a cura, ficar curado ou não. O evangelho não é isso. Porque Paulo disse que nós estamos mortos antes do evangelho, nosso pecado. Não tem como fazer escolha, morto. O quadro aqui é de um povo que está jogado, ossos secos. Não tem como falar, osso, você quer voltar à vida? Não dá. O evangelho não é um médico, como eu disse, não é um médico que chega e pergunta, você quer ficar bem ou não? Que chega com antídoto. O evangelho é muito mais poderoso, aleluia, porque o Senhor não veio para você e perguntou, e aí, você quer ou não quer? Não, Ele foi até o seu túmulo, aleluia, Ele pegou os seus ossos e falou, você vai ter vida, você vai levantar, você vai andar, você vai ser crente, você vai ser pregador, oh glória, Ele não te deu escolha, Ele quebrou o seu coração e te transformou, aleluia. Esse é o poder do evangelho. Ele não falou assim, quer ficar curado? Não, Ele pegou você no túmulo. Você não estava doente, você estava morto, aleluia. Você não estava quase indo, não, você estava jogado, aleluia. Não é um salva-vida que está tentando salvar o evangelho, alguém que está se afogando, não. É o salva-vida que pulou e pegou o seu corpo já boiando na água, aleluia. Se você está aqui hoje, não é porque você um dia, será que eu vou ser crente? Entrou, gostei da igreja, a palavra é boa, quero ser crente. Não, o seu coração foi transformado pela palavra de Deus. Oh glória, se fosse sua escolha, você nunca pisaria numa igreja, mas o Espírito de Deus, oh glória, alguém falou, ossos, ouçam a palavra de Deus, aleluia. E não importa o seu estado, a palavra entrou no seu coração e quebrou o coração de pedra e te rendeu no altar, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Quando ele profetiza, naquele contexto, acontece um barulho, começa aquele vento. Imagina a cena, irmãos. Aí começa um barulho de chocalho, né? O texto fala rebuliço, começa um barulho de coisas pequenininhas. Imagina aquela ideia de osso batendo, começa aqueles ossos, irmão, se achar, se reconstruir. Ezequiel vê aquilo assustado. A cena terrível dos ossos se juntando, e Ezequiel vê com os olhos dele, irmãos, o tendão crescendo, tudo na frente dele, vira um exército de pé novamente, de pé. Imagina, ele acabou de ver um vale de ossos secos, ele acabou de ver o negócio esfarelando, ele acabou de ver o pior cenário possível, aleluia, ele acabou de ver com os olhos, aleluia. Mas o Ezequiel vê
tudo aquele movimento acontecer, sem que ele faça nada. Tudo que ele faz é pregar, tudo que ele faz é falar a palavra de Deus. Oh glória, olha como é que ela é poderosa. Ele não foi catar osso por osso, não, ele só teve que ouvir a palavra de Deus e fazer posse dela, pregar ela, aleluia. Você tem ideia da palavra que está nas suas mãos? Você tem ideia do quão poderosa é essa palavra? Você tem ideia do quão poderoso é falar sobre Cristo a esse mundo que está perdido, aleluia? Você tem ideia do poder transformador que há na palavra de Deus? Então, não desconfie, não tenha dúvidas, mas fale com autoridade, sem medo, sem dúvida. Fala, não, eu conheço o Salvador. O mundo está um caos, mas eu tenho uma esperança, e se você quiser, você pode ter também, aleluia. Fale de Cristo. Irmãos, aquele vale de ossos secos vira um exército grande, em pé, só que sem vida. Então Deus fala a Ezequiel, aleluia, versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, aleluia. A explicação do próprio Deus, versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, ó glória, e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando abrir os seus túmulos, os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor, aleluia. Você percebe o processo? Colocou de pé, então ele profetiza aos ventos, então o Espírito vem e traz vida. Uma das grandes coisas que o Evangelho nos revela é justamente receber o Espírito de Deus. É uma das coisas que Paulo fala: olha, tudo agora é diferente. Quando você olha para Romanos como um todo, quando Paulo explica sobre todo o processo de salvação, quando ele chega no capítulo 8, e é a sua grande conclusão, antes de ele começar a falar sobre Israel, e depois do 9, 10 e 11, ele vai entrar no assunto Israel, mas quando ele entra no capítulo 8, é o capítulo do Espírito, é o capítulo que Paulo fala: olha, Deus salvou vocês, justificou, Ele enviou o seu Filho, Ele vai tornar vocês justificados por causa da cruz, Ele vai colocar vocês de pé. Só que não é só isso não, porque alguém poderia pensar: não, mas e aí? Será que eu vou falhar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me manter de pé? Como é que vai ser agora? Será que eu vou fracassar como Israel fracassou? Paulo fala: não, aleluia, porque agora o Senhor, Ele dá o seu Espírito, oh glória, à sua igreja. Ele dá o seu Espírito. É por isso que quando ele narra tudo, ele vai concluir o capítulo 8 de Romanos, ele fala: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem o próprio Filho, Ele enviou o Filho para nos salvar, Ele justificou, oh glória. E Paulo fala: Ele nos conheceu de antemão, Ele nos predestinou, Ele nos chamou. Aí quando éramos pecadores, Ele nos amou, enviou o seu Filho. E quando Ele nos resgata, Ele ainda dá o seu Espírito, aleluia, para garantir que você esteja de pé até o final da jornada, aleluia. Paulo fala que o Espírito Santo foi dado-nos como o penhor da nossa salvação.
É a garantia, é o selo, aleluia. É a garantia que Ele vai voltar para buscar os que são seus. Porque aquele que não tem o Espírito não é de Cristo, aleluia. Mas se você é de Cristo, é porque você tem o Espírito Santo de Deus. E é por isso que você está aqui, não é por causa da sua capacidade, não é porque você fez as melhores escolhas, não, é o Espírito dele que te sustenta. Essa igreja está de pé 20 anos, ó glória, é por causa do Espírito de Deus, ó glória, que opera na igreja, que aviva a igreja, que levanta a igreja, ó glória, que sustenta cada um de pé. É porque o Espírito está nesta igreja trabalhando e falando o tempo todo. Ele é a nossa esperança. Glória a Jesus. É o Espírito. É por isso que você precisa do Espírito. Mas parece, pastor, que essa palavra é muito mais de evangelismo, de conversão, de quem está desviado, né? Ela tem os seus moldes de evangelismo, né? De falar para quem está perdido, porque o mundo é o vale de ossos secos. O mundo é quem está perdido e morto. Você tem que pregar, anunciar. E conversão, aleluia, é o processo que o mundo precisa viver, porque é o maior feito de Deus na história, conversão. Se alguém te perguntar um dia, qual é o maior milagre da Bíblia, aleluia, você pode responder sem dúvida, conversão. Não é nada mais poderoso do que Deus que pega o perdido, jogado, o osso que está esfarelando, e Ele torna vivo de novo. A conversão, ela é maior e mais poderosa do que a própria criação, aleluia. Porque a criação Deus cria do zero, sem pecado, sem nada. Ele fala, tudo é bom, maravilhoso, glória a Deus. Mas depois da queda, irmão, depois da imoralidade, do pecado, refazer tudo, reciclar. É igual você fazer uma casa quando não tem nada. Outra coisa é você pegar uma obra, tem que demolir, tirar entulho para começar a fazer a obra. A conversão é profundamente mais poderosa e revela com profundidade o amor de Deus por nós. A conversão é o maior milagre que existe. É o Deus soberano olhando para pecadores cruéis em sua santidade, podendo fulminar todo mundo, mas decidindo salvar a dedo cada um de vocês, aleluia. Você tem ideia que foi escolhido a dedo por Deus para estar aqui essa noite, aleluia. Se você tem fé em Jesus Cristo, glória, você foi escolhido, Ele te escolheu, Ele abriu o seu coração, Ele abriu a sua mente, Ele arrancou o coração de pedra e Ele colocou o coração de carne. Aleluia. Se você creu, Paulo fala, a fé vem de Deus, é Ele, aleluia, que opera do começo ao fim. É Ele que opera do começo ao fim, para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém fale, não, eu consegui fazer um pouco mais do que o irmão ali, é por isso que eu estou conseguindo. É porque Ele te escolheu. Paulo fala de filhos de adoção, né? Filhos de adoção, porque na cultura dos romanos, um filho de adoção, ele não podia ser bastardo, ele não podia ser renegado. Por quê? Porque você não escolhe os filhos que tem, então é natural, o pai, a mãe. Mas um filho de adoção, você escolheu, eu quero ele como filho, aleluia. Então, na cultura dos romanos, quando escolhia um filho, você escolheu, você não pode. E para Deus, escolha é muito importante, irmãos. Pensa na ideia do casamento, porque é uma complexidade quando se fala de casamento, divórcio, né? Porque às vezes você mora com a sua mãe, e ela é um pouco atrapalhada, às vezes é narcisista, às vezes você pode morar em outra casa, pode se mudar. Se o seu irmão está a trabalho, você pode ficar sozinho para um canto, mas se você é casado, não pode, jamais. Porque é sua esposa. Por quê? Porque pai e mãe, irmão, você não escolhe, mas quando você casa, você escolhe, aleluia. Para Deus, escolha é muito importante. E o peso é muito maior. Você poderia não escolher, mas escolheu. Então quando Paulo fala que nós somos filhos de adoção, é porque Ele nos escolheu a dedo, aleluia. Você não veio do nada, não. Ele olhou, eu quero aquele ali, ele, eu escolho. Ele vai ser meu filho, é minha filha. Eu escolhi adotar ele para ser meu. Oh glória, o único que é gerado naturalmente é Jesus Cristo, o unigênito.
Nós somos por adoção, porque Ele nos escolheu. Isso é poderoso demais, irmãos. Ele poderia não te escolher, mas Ele te escolheu. E por quê? Essa palavra é importante, porque você pode estar num quadro de crente, servir ao Senhor, começou a caminhada, aleluia, mas às vezes nossa vida entra num estado, porque a palavra de Deus, mas ela tem suas profundidades, né? Um texto pode ser para tanta coisa. A palavra de Deus é como se fosse uma pedra que vai ricocheteando na água. Ela tem o seu fim máximo, mas ela vai falando sobre diversas coisas até chegar ao ponto final. Quando você lê o Antigo Testamento, por diversas vezes falou assim, ó, o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está vindo. E o dia do Senhor era o tempo do juízo que viria para o povo, alguma calamidade, alguma coisa. Ao mesmo tempo que o dia do Senhor fala sobre um evento futuro que vai acontecer, o dia do Senhor, o momento em que Ele virá julgar, aleluia, todas essas referências, elas acontecem na história, mas também apontam para um estágio final, aleluia. Ezequiel 37 fala de conversão, fala da nação de Israel, fala do povo que vai voltar da Babilônia, aleluia, mas também fala de crentes, aleluia, que muitas das vezes estão em quadro de aparentemente mortos, como a igreja de Sardes. Porque às vezes você está crente, servindo ao Senhor, mas a sua vida está um verdadeiro vale de ossos secos, aleluia. Você creu um dia, você se converteu, você serviu a Deus, aí você teve o Espírito, glória a Deus, sou crente, e aí parece que ficou estagnado, aleluia, porque não tem isso, irmão, de creio hoje, sou crente, servi ao Senhor, glória a Deus, para minha casa e acabou. Não, todo dia nós temos que ler, aprender, se arrepender, aleluia. É por isso que Paulo falou, você recebe o Espírito assim como você se converte, crente, selado, penhor, salvação. Mas Paulo falou, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, glória. Porque é um processo contínuo, aleluia, de sempre se encher, de sempre ter mais do Espírito. E você não pode parar, glória, você tem que ter mais, porque quanto mais você buscar do Espírito, mais o Espírito tem para te revelar e para te dar. E tem crentes que vão estagnar, aleluia. E é por isso que é importante, porque às vezes a sua vida pode estar um vale de ossos secos. Não que você seja um descrente, mas você está um pouco estagnado, deixou de buscar o Espírito. E Paulo fala, não desprezeis, aleluia, não apagueis o Espírito. Aí você ficou um pouco meio jogado, está preocupado agora no faturamento do ano, é o carro, é a casa, é outras preocupações, aí tem um trabalho, aí fica perdido, aleluia, e não tem mais aquela sensibilidade em orar, oh glória, não tem mais aquele coração quebrantado, aleluia, porque irmãos, lembra do começo, aleluia, estamos aqui relembrando 20 anos de igreja, talvez você poderia lembra do seu começo, lembra quando era empolgante servir ao Senhor, lembra quando você, aleluia, orava e chorava no quarto, buscando ao Senhor, quando as coisas pareciam que estavam um caos, mas você estava bem, porque Jesus estava contigo, e você tinha alegria em abrir a palavra, em ler, oh glória, em chorar, em estar com os irmãos, aí passa o período, isso vai se perdendo, mas, oh glória, onde houver a palavra de Deus, osso não vai virar osso, não, a palavra de Deus vai trazer vida para a sua vida, para a sua casa, a palavra de Deus vai te renovar, aleluia, a renovo de Deus para a sua vida, irmãos. Talvez hoje, aleluia, num momento em que nós estamos celebrando 20 anos, talvez seja o pit stop para você parar. Oh glória, Deus quer recarregar suas baterias, Deus quer trazer ânimo ao seu coração, Deus quer trazer a emoção à sua fé, para que você creia, para que você sirva, para que você tenha intensidade no reino de Deus e na obra de Deus, para que você esteja vivo, aleluia, vivo, vale de ossos secos. Quando você lê para a igreja de Sardes, Jesus falou, você tem a aparência de que está vivo, mas está morto, porque é exatamente o quadro ali de Ezequiel, o exército em pé, parece que está vivo, porque entre o osso e o exército em pé, o exército em pé tem mais vantagem, porque já está estruturado, mas está morto ainda. Deus não faz trabalho pela metade, Deus não tem
prazer, Ele não quer te salvar, para lá, te salvei, acabou, o que importa, você vai estar no céu. Não, não, Ele quer ter relacionamento contigo, oh glória. Ele quer que você busque a Ele, Ele quer se revelar a você, Ele quer, aleluia, te fazer caminhar pela sua palavra, Ele quer que você tenha experiência com Ele, Ele quer que você tenha testemunho com Ele, oh glória. Ele não quer que você fique estagnado, não, Ele quer revelar mais a você, aleluia. Então não pare, não desista, não se entregue, aleluia. Porque onde houver a palavra de Deus, é por isso que abrimos a Bíblia para poder ler, e pregar e anunciar. Porque é o Espírito que trabalha em nosso coração, é o Espírito que traz vida, oh glória. Não é a bela pregação, não é retórica, aleluia. Não é a habilidade do pregador, não é, é o Espírito que trabalha. E é por isso que não importa qual seja o quadro da sua vida. Se você talvez nem é crente, está aqui hoje, foi convidado por alguém, aleluia, o mesmo Espírito te levanta desse vale de ossos secos. Se você é crente há 5 anos, 10, 20, 50, não importa, o mesmo Espírito te renova essa noite, aleluia. O mesmo Espírito trabalha, aleluia. O mesmo Espírito renova, o mesmo Espírito traz vida, o Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Desse quadro, talvez sejamos, ora nós somos ossos secos, que uma vez ouviu a palavra de Deus, ora nós somos Ezequiel, alguém que foi enviado a falar para ossos secos. Eu não sei qual é a sua condição, qual é a sua situação, em que lado você está da história, aleluia. Porque Deus precisa também levantar Ezequiéis. Deus também precisa levantar Ezequiéis, aleluia. Glória a Deus. Que a ICD há 20 anos foi e continuará sendo Ezequiel nessa cidade, aleluia. Pregando aos ossos secos, pregando, aleluia, aos ossos. E quantos já não estão de pé e receberam vida pelo Espírito por causa da sua vida, por causa desta igreja, por causa de você que orou, aleluia, por causa de você que contribuiu, você que, aleluia, ajudou qualquer coisa. Porque não é alguém, não é o pregador que ganha alma, como alguns gostam de falar, não, eu preguei, ganhei 5 almas. Não, é você que orou pelo culto, você que louvou. Cada um de nós que estamos aqui, estamos trabalhando e ganhando almas a Jesus Cristo, trazendo perdidos, edificando a igreja, renovando a igreja, glória, para que todos nós estejamos em pé, um exército vivo, poderoso, cheio do Espírito, glória. A nossa condição outrora era osso jogado num cemitério, mas agora temos vida, porque Ele, oh glória, abriu os nossos túmulos, nos colocou de pé e nos deu o seu Espírito Santo, oh glória, aleluia. Curve sua cabeça, Senhor Deus, eterno e poderoso Pai. Meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui nesta noite, ó Pai. Meu Deus, de sexta-feira, estamos juntos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Temos louvado o teu nome, estamos celebrando, e como é bom, ó Pai, celebrar o teu nome. Meu Deus, como é bom ter o coração cheio de alegria, meu Deus, por causa da tua presença. E a ti pedimos essa noite, Pai, que o Senhor possa trabalhar profundamente em nosso coração, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos renovar, Pai, mais uma vez. Que teu Espírito venha renovar nossa esperança, nossa fé, nosso ânimo, nossa perseverança. Que teu Espírito venha nos colocar de pé, nos dar vida, meu Deus. Assim como o Senhor falou a cada igreja do Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, ó Pai, ouvir a tua palavra, guardar em nosso coração, ó Deus, perseverar, ser fiel ao teu nome, ó Pai, e saber que foi o Senhor que nos chamou, meu Pai. Guarda a tua igreja poderosamente. Ó Deus, que o Senhor possa operar mais uma vez os próximos cultos que terão, Pai. Ó Deus, abençoa cada um, fortalece, e cada palavra o Senhor venha falar poderosamente. Oramos a Ti, Jesus, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ajuda o Teu povo, meu Deus, e dá vitória no nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Rei dos Reis bem forte, amém.
Deus.